Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a confusão que está acontecendo na Bolívia com as eleições que acontecem este ano, em agosto agora de 2025, vai ter eleição na Bolívia, e eles têm um problema lá. Por quê? Porque o Evo Morales quer concorrer, mas o Evo Morales é da turma do Lula, né? É corrupto e coisa e tal, e daí ele foi proibido de concorrer lá na eleição da Bolívia. Lá eles não estão fazendo com o Evo Morales a sacanagem que o STF está fazendo com o Bolsonaro aqui no Brasil, não. Lá o cara realmente é culpado, o cara realmente fez um monte de merda e todo mundo sabe dos problemas do Evo Morales, a gente já falou sobre eles aqui. O cara é corrupto, é amigo do Lula, é só indicar pela proximidade, né? Aí o que está acontecendo, né? O Evo Morales, ele indicou o Luiz Arce, que é o atual presidente da Bolívia, mas depois eles brigaram. E aí iriam entrar os dois concorrendo na eleição presidencial da Bolívia. E aí o problema era esse, porque os dois concorrendo iriam dividir a esquerda, e aí daria a chance para a direita ganhar a eleição lá na Bolívia. Agora, o Evo Morales saiu, o Luiz Arce desistiu também, declinou a candidatura dele para não ser um motivo de divisão do voto popular, do voto da esquerda. Os dois escolheram um candidato para ser o candidato da esquerda, e isso é um problema, né? Existe um risco desse cara ganhar. Eu não sei se vai ganhar. Por quê? Porque essa situação aqui não deixa de ser similar à situação da Argentina com a eleição do Milei, né? Porque também havia a briga entre o Alberto Fernandes, a criatura, e a Cristina Kirchner, o criador, e no final das contas nenhum dos dois se candidatou para botar o Carlos Massa, que é a subcriatura que tentou ganhar a eleição em 2019, né? Desculpa, em 2023, né? E aí acabou perdendo no final das contas. Então, ou seja, o Milei acabou ganhando. Talvez aconteça a mesma coisa na Bolívia. Vamos entender como é que está o assunto lá. Essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev, Baba Yaga sobre Brasília e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Luiz Arce acabou de comunicar que tirou a candidatura dele à reeleição este ano. Ele poderia se candidatar à reeleição, ele é de esquerda, ele é esquerdista, é amigo do Lula, é corrupto, tentou um golpe, como só esquerdistas tentam golpe na América Latina, tentou um golpe, o Mac golpe, lembra? Que ele próprio estimulou o ministro do Exército dele a tentar um golpe, e aí o cara chegou lá e bateu continência para ele no Palácio Presidencial, palhaçada sem tamanho. Mas qual que é o problema que tem lá na Bolívia? É o mesmo problema que tinha com Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, né? A Cristina Kirchner achava que não conseguiria ganhar as eleições na Argentina, botou o Alberto Fernandes no lugar dela. E ela como vice. E daí os dois brigaram depois. Na Bolívia foi a mesma coisa. O Evo Morales colocou o Luiz Arce para candidatar, ele ganhou a eleição, só que depois os dois brigaram, né? E aí agora o Arce queria se candidatar à reeleição e também o Evo Morales. O Evo Morales está fora da competição. O Tribunal Constitucional da Bolívia, o STF deles lá, confirmou que o Evo Morales está proibido de concorrer na eleição desse ano, e se ele for preso, aqui ó, a Bolívia advertiu que executará a ordem de prisão contra Evo Morales se ele for a La Paz para se inscrever como candidato. Então, se ele aparecer lá, ele vai ser preso. A acusação que consta contra o Evo Morales, além da corrupção, além da roubalheira, é de assédio e estupro de menores. Tá? Ele andava para cima e para baixo com um grupo de adolescentes que eram as amantes dele para cima e para baixo. E, segundo ele, na cultura indígena da Bolívia, isso é normal e coisa e tal. Pode ser normal na cultura lá da tribo dele, mas não é normal no Estado democrático de direito, não é normal para o resto do mundo. O cara foi proibido disso daí, né? Então eu acho que é muito justo. Amigo do Lula é tudo corrupto mesmo, nesse caso tem que proibir o cara mesmo, né? Eu não subscrevo a tese que se o cara está sendo condenado a não concorrer, então é porque ele deve concorrer mesmo. Não acho isso. No caso do Bolsonaro, é um absurdo. Por quê? Porque eles não têm nada contra o Bolsonaro. Caramba, olha os julgamentos. A questão de ter chamado embaixadores para falar mal da urna eletrônica. O que isso tem a ver com abuso de poder político? Em que isso ajudou o Bolsonaro na eleição? Não ajudou em nada na eleição isso daí, né? Porque a tentativa de golpe. Que tentativa de golpe? Não teve tentativa nenhuma de golpe. O Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, o Lula tá aí, é presidente. Não teve confronto nenhum no final das contas. Enfim, o absurdo do caso do Bolsonaro é o processo dele, que é um processo absurdo mesmo. O Lula tinha que estar inelegível. O Lula é um bandido mesmo, é um corrupto. O lugar do Lula é na cadeia. Eu tenho certeza que ele vai voltar para lá muito em breve, né? A mesma coisa os amigos do Lula, o Evo Morales, por exemplo, né? Bom, então essa é a situação. Agora, repara, isso aqui é um risco que a gente corre ano que vem, tá? O Lula e o Temer
decidirem sair os dois para botar um candidato de consenso e evitar perder para a direita. Eu não descarto não, tá? Que exista um arranjo desse tipo em 2026, seria um arranjo problemático para a gente, dificultaria as coisas, mas de novo, eu ainda acho que a direita ganha do mesmo jeito, tal como ganhou na Argentina. Na Argentina foi a mesma coisa que fizeram. A Cristina Kirchner brigou com Alberto Fernandes e brigaram feio, tá? Eu fiz vídeo sobre isso na época. Diz que tinha gente ouvindo grito na Casa Rosada de madrugada dos dois discutindo lá dentro, né? A Casa Rosada é o Palácio do Planalto, é o Palácio da Alvorada deles lá, né? O lugar onde o presidente mora, né? Lá no caso, como mas lá na Argentina, é a soma do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, porque é tanto a residência do presidente como o lugar onde ele trabalha. É como era o Palácio do Catete aqui. O Palácio do Catete aqui no Rio de Janeiro, perto de onde eu moro aqui. Houve uma época que era a residência do presidente do Brasil e também o local, o escritório do presidente do Brasil. Era tudo no Palácio do Catete. O Palácio do Catete, o último andar, o terceiro andar, era a residência do presidente. Então tinha os quartos, sala, coisa e tal, para a residência do presidente, onde o presidente morava mesmo. E o primeiro e o segundo andar eram os escritórios, onde o presidente trabalhava e coisa e tal. Né, depois, quando foi para Brasília, fizeram dois palácios diferentes. O Palácio do Planalto para trabalhar, o Palácio do Alvorada para o presidente morar. Né? Mas, enfim, lá na Casa Rosada tinha isso. E não adiantou nada. Esse negócio de botar um candidato de consenso da esquerda não resolveu nada. Olha só como é que está a eleição na Bolívia. A eleição da Bolívia vai ser no dia 17 de agosto de 2025 e os candidatos ainda não estão definidos, mas por enquanto deve ser o Samuel Dória, eu espero que não seja igual ao nosso Dória, e o Jorge Quiroga, que são oposição, tá? São contra o Mais, que é o partido do cara do Evo Morales e do Luiz Arce. Então esses dois aqui são oposição. Um desses dois aqui deve ser da oposição. E da situação, segundo está dizendo aqui, ó, o Luiz Arce tá saindo para botar o candidato. Ele fez um chamado ao Andrôncio Rodrigues. Andrôncio Rodrigues deve ser o candidato do partido Mais lá, que é o PT deles lá, que é o amigo do Lula e coisa e tal. É outro corrupto, é outro idiota, mas talvez seja um idiota igual o Sérgio Massa lá na Argentina e perca a eleição também, né? Então vai ser o Andrôncio Rodrigues pelo Mais, tudo leva a crer, não está definido ainda, tá? E um desses dois aqui como candidato da oposição da direita. Não tem nenhum libertário na Bolívia, até onde eu sei, uma pena, mas quem sabe não surge alguma coisa por lá, né? A Bolívia está precisando de um Milei da vida por lá também. Esse aqui, ó, esse aqui é o Andrôncio Rodrigues, que é o candidato que deve ser da União da Esquerda por lá. Deve ser o Sérgio Massa deles lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.